Deixa eu só botar aqui a. Isso. Não foi? O último que nós lemos foi esse aqui, temos Jesus. Então o próximo vai ser esse aqui, morte. É o segundo desse grupo de poesias. Ele vai separando assim, né? Não sei por que que. Porque esse A.G significa que é o mesmo autor, Abel Gomes. E ele colocou duas poesias. Temos Jesus e a segunda poesia que ele está colocando é chamado Morte. Aí tá vendo? Aí depois três, Albérico Lobo, aí já é outra pessoa, outro espírito que está publicando, né, que está divulgando. Aí aqui mudou o nome, ó, Alberto de Oliveira. Aí quatro, ele tá numerando por autor, tá vendo? Três, quatro. Então às vezes Uhum. no mesmo autor tem duas ou três poesias, entendeu? É meio confuso mesmo. Mas se eu tiver errado, por favor, me ajudem aí. Podemos seguir nesse aqui então, gente? Uhum. Então vamos lá. Depois que acabar de ler, faz a prece, né? Isso, fica à vontade. Tá bom. Então, a morte, é Parnaso de Além Túmulo, né? Isso. Silenciosa Madonna da tristeza. A morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírios de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz à terra uma tênue reverbero da mansão das estrelas irradiais, irmã da paz, da sinceridade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. Então, pode fazer a prece. Pode sim. Senhor Jesus, mais uma vez, estamos levando nosso pensamento a Ti, Senhor, para agradecer por mais esse dia, pela oportunidade da participação no estudo do livro Ser Consciente de Joana, para podermos aprender um pouco, nos instruirmos mais e fazermos melhor. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido, todo o socorro espiritual que recebemos até aqui. Pedimos por toda a humanidade, Senhor, pelos nossos lares aqui representados, e que realmente possamos internalizar, né, nosso mundo íntimo, esses ensinamentos que vão ser falados agora, explicados pelo nosso companheiro, que nos ajuda no estudo, a entendermos melhor, mas que, além do entendimento, nós também possamos conseguir realizar os seus ensinamentos, Senhor. Muito obrigada. Com esta prece, agradecemos e pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos prosseguindo aqui para os nossos desafios, né? Mas acho que a maioria que já está assim, né? Nem se culpa, nem se justifica. Está só buscando se transformar. Eis aí o convite carinhoso de Joana de Ângeles para todos nós. Então, vamos avançar lá. Ainda estamos na definição, né? Estamos caminhando lentamente. Estamos
na definição da quarta força, né? Na quarta força, essa parte que nós vamos entrar aqui chamada quarta força, tem a definição conceito, e aí vamos entrar em vários paradigmas que ela vai tratar no homem psicológico maduro, né? O que seria esse homem ou mulher, né? Ou seja, o ser humano psicologicamente maduro. Que trincheiras são essas, né? Os modelos e paradigmas e a nova estrutura do ser humano, né? Associando com mais consciência, né? Essa quarta força, essa força essencial que todos nós temos que compreender dessa psicologia transpessoal, né? Então ainda estamos nas definições e conceito. Como é muito difícil, como ela deixa claro no começo do parágrafo, né, só parafraseando um pouco anteriormente, é, parafraseando um pouquinho a própria Joana, é muito difícil realmente a gente, sempre que a gente vai definir, a gente acaba restringindo, né? Quando você cria muitas definições, acabamos criando certas limitações de conceitos e com isso sempre fica alguma coisa faltando, sempre ficamos devendo alguma coisa em termos de conceituação. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui é seguir. Deixa eu só tentar ajeitar aqui a letra. Acabou que eu coloquei uma faixa para gravar e eu não estou conseguindo puxar ela de volta. Puxa vida. Tudo bem, vamos lá. O texto vai ficar cortado na gravação. Não tem vida fácil aqui. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Eu não consigo ajustar. Enfim, vamos dar seguimento então, de onde nós paramos da quarta força. Deixa eu pegar aqui onde nós paramos. Eu acho que abri o arquivo errado, mas tudo bem. Só um minutinho, por favor. Deixa eu aproveitar e tentar ajustar aqui a tela. Só um minutinho. Que estranho, acho que abri o arquivo errado. Pam, pam, baram, pam. Acho que foi no dia que teve aquela. Ele bloqueou o arquivo e eu tive que salvar de novo esse arquivo. Nos perdemos aqui no arquivo. Tomara que não tenha perdido o que já estava preenchido. Que estranho. Ele gerou um segundo arquivo. Da última vez, ele travou o computador, deu aquela confusão toda. Eu tive que reiniciar, não sei se vocês se recordam. Eu perdi aqui uma parte. Que estranho. Eu perdi uma parte do arquivo, mas enfim, a gente, mesmo sem marcação, a gente consegue avançar, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho da letra. Muito estranho. O arquivo está sem a marcação. Pode falar, que não consigo nem ver que levantou a mão. Pode falar, fica à vontade.
Boa noite a todos. Dozé, não é melhor você voltar no parágrafo, no começo desse pedaço que você parou? Pois é, Retornar? mas não é o mesmo arquivo. Eu tenho certeza que Ah, não é o mesmo arquivo, porque lembra que o computador travou e tal, deu uma confusão. Eu acho que parte do que eu tinha editado se perdeu. A vida da informática é esse pesadelo, né? Tem muitas vantagens, mas o nível, a quantidade de desvantagens também são impressionantemente grandes. Mas não tem problema, a gente vai seguindo sem problema nenhum. E deixa eu só pegar aqui o parágrafo que nós tínhamos parado. Nós tínhamos parado. Poxa, que pena. Tava tudo marcadinho, tudo organizadinho. Já se foi. Paciência. Deixa eu pegar aqui. Eu jurava que o arquivo estava todo normal, mas a gente se surpreende. Vou pegar aqui, peraí. Possuidor de transcendente capacidade. Estamos nesse ponto. Olha só, tá tudo misturado ainda, tá vendo? O texto tá todo. Não tava assim, tava tudo já separadinho, os parágrafos, tudo direitinho. Mas, fazer o que, né? Vamos contar com a compreensão de vocês. Não é sempre que dá certo as edições que eu vou fazendo aqui. Vamos lá. Tá, 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 tá. A gente tratou bem desse assunto. Cadê? Aqui, achei. É nesse parágrafo que nós estamos. Quem tiver com o livro em mãos, né? Deixa eu aumentar o tamanho da letra. Nós estamos nesse parágrafo aqui. Ó. Se for contar o parágrafo, se eu não me engano, é o 14º parágrafo. Né? Vamos lá. Vamos prosseguir para a gente avançar. Eu vou marcando aqui, vou pintando, porque eu gosto de pintar, marcar, botar as frases mais destacadas, mas tudo isso que eu fiz no arquivo se perdeu. Infelizmente, algo de errado não deu certo. Mas vamos lá. Algo errado no certo é ótimo. Fazer o quê, né? Paciência. Mas dá para acompanhar aqui, não tem problema. Então, ainda estamos na parte de definições e conceituação, né? Explicitamente sobre a tal da psicologia transpessoal ou a quarta força dos grandes campos de estudo da psicologia. Né? Tem a psicologia, tem a psicanálise, tem várias formas de tratar, como já entendemos, né? Psicologia, o estudo da alma. Então, o estudo dessa essência tem várias linhas de pensamento, várias linhas de trabalho. E uma que passou e foi citada várias vezes aqui na obra, de forma introdutória, é justamente essa psicologia transpessoal. E no caso, a Joana, ela quer deixar claro, ou tentar pelo menos esclarecer, o que a psicologia transpessoal não é. Não, qual é o campo que realmente ela trabalha. Quais são as implicações, né, do que se trata finalmente, né? Então vamos lá. Então ela está tratando justamente dessa conceituação, né? Conceituando a psicologia transpessoal. Então ela cita N fatos históricos, a gente não vai ter como repassar tudo que nós conversamos na semana passada, mas ela deixa claro que, só para a gente não perder aqui o andar da carruagem, vou só voltar um parágrafo, se vocês me permitem. Apenas um parágrafo. Então, ela deixa claro quem é o maior psicoterapeuta na visão dela, de como lidava diretamente com cada um de nós quando estava aqui conosco. Jesus. Jesus, em nenhum momento, ele se comportou sem perceber o próximo como sendo um espírito imortal e que está numa jornada complexa de desenvolvimento. Ele olhava para cada um de uma maneira
muito clara. Ele sabia profundamente o que cada um já tinha vivenciado, o que cada um já tinha experienciado. Ele percebia e tratava cada um como aquele que já tem total familiaridade com o espírito mortal. Tratava todos de maneira muito transparente em relação a esse tema. Nós ainda não somos assim. Só para deixar claro isso. Não, mas nós estudamos o Espiritismo. Não, mas nós concordamos com o Espiritismo. Sim, mas nós temos. Vamos raciocinar do ponto de vista desde quando o Espiritismo foi organizado e detalhado. 1857 para cá. Nós temos milhares de anos convivendo com todo tipo de percepção do próximo e da vida, de religiosidade, muito distante, mas muito distante mesmo da essência divina, como a essência divina fundamental para Deus. Como um espírito, ele é um tesouro fundamental para Deus. E esse espírito depende de Deus. Como que podemos manter o corpo físico sem alimento? Como que podemos manter o nosso espírito sem Deus? Então, assim, não havia dúvida com relação a isso, com relação a essa percepção do Cristo. Da mesma maneira, ele também não tinha dúvida sobre a percepção do próximo na sua visão mais superior. Então, por isso que ela comenta que é um psicoterapeuta superior. Jesus não foi apenas um filósofo, um psicólogo que compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores. Olha, faz isso, hein? Olha, faz aquilo, hein? Olha, vive assim, tá vendo? Você não vai ter esse problema. Não foi isso exatamente o que ele fez, muito pelo contrário. Embora todos nós vamos observar, né, grupos de pensadores, estudiosos que gostam de rotular Jesus como um filósofo, gostam de rotular Jesus talvez até mesmo como um simples psicólogo, ou aquele que foi um homem extraordinário. É isso que a Joana está tentando explicar e desmistificar. Jesus não foi apenas... Ela está sendo categórica aqui. Né? Jesus não foi apenas um filósofo e psicólogo. Ok? Deixa eu marcar assim, ó. Pronto. Que compreendeu os problemas humanos. Pô, tadinho desses humanos. Não é nesse sentido que, como geralmente nós tratamos uns aos outros aqui na Terra. Nós tratamos geralmente uns aos outros assim. Todo psicólogo formado numa universidade, trabalhando profissionalmente, somente com os conceitos mais materialistas e com a visão mais sociocultural do ser, e limitando-se a isso, parando aí, realmente ele vai simplesmente observar os problemas humanos e apresentar conteúdos ou conceitos que possam amenizar esses problemas humanos. E nesse caso aqui, ela está deixando claro que compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdos libertadores. Não foi simplesmente isso, mas permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência, ou seja, rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhe a consciência. Isso aqui é extremamente forte. Por quê? Porque nós não observamos o próximo assim. A pessoa com quem você convive, você acha que ela tem esse nome com quem você convive. Você acha que esse nome e essa característica e essa forma, às vezes, agoniada que a pessoa está vivendo, representa quem realmente ela é. Jesus não enxergava os espíritos animando corpos físicos assim. Os espíritos com seus uniformes de trabalho no dia a dia dessa maneira, ao contrário. Ele compreendia profundamente cada uma daquelas consciências. Ele percebia cada uma daquelas consciências. E qual foi o estímulo que ela travou? Qual foi o estímulo que Jesus apresentou e travou para todos? De onde arrancou a culpa. Ele arrancou a culpa. Ah, como assim? De novo aqui, né? O estudo de Joana de Ângeles. E aí eu volto a repetir isso. Eu sei que a gente falou isso já tem alguns meses atrás. Nós não podemos
estudar Joana de Ângeles, quando ela fala uma frase, imaginar que ela está automaticamente desligando o inverso. Não sei se eu me fiz claro. Quando está falando assim, quando o Joana está explicando assim, rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhe a consciência. Sim, Jesus rompeu essas barreiras. As barreiras da personalidade dos pacientes. Qual é a principal barreira da personalidade de toda pessoa? Qual é a barreira da personalidade que cada um de nós temos? Nossa agressividade. Nós somos agressivos. Nós somos defensivos. A gente sempre acha que vai vir um problema. Ih, vai vir uma confusão. Deixa eu atacar primeiro. Deixa eu maltratar primeiro. Peraí, eu tenho que ter razão. Você quer ter razão ou quer praticar o amor? Não, eu quero ter razão. Então queremos ter razão. Tudo isso são barreiras da verdadeira personalidade que cada um de nós temos. Se a gente parar para pensar, e aí isso gera um pouco de desgaste para todos nós vamos observar que 95% do tempo nós estamos interagindo com as pessoas com barreiras. Né? Tem até um livro muito interessante, né? Que apresenta o pensamento humano, o nosso pensamento, eu digo o estágio que nós estamos do nosso pensamento, da nossa consciência, como se fosse um grande castelo. E nesse castelo tem vários departamentos, várias seções, né? Tem uns muros em volta, né? E o que mais tem do lado de fora, nas vizinhanças? Tem um lago, tem um fosso, onde de vez em quando você abre uma ponte, mas a maioria das vezes essa ponte está fechada. E você bota um monte de crocodilo nesse lago. É dessas barreiras que ele está falando. É dessas barreiras que ele está falando da personalidade. Nós as construímos. Quando ele diz que rompeu essas barreiras, é que ele conseguiu acessar diretamente a personalidade daquele paciente. Ou seja, daquela pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que aqui a gente começa a conversar um com o outro, aí alguém quer me contar um problema. Geralmente, quem começa contando um problema, vocês podem gravar até isso. Vocês podem conversar com 300 pessoas, com 1000 pessoas, não importa a quantidade. As 1000 pessoas irão se comportar do mesmo jeito. Sempre que a pessoa vai falar de um problema em que ela está envolvida, ela primeiro começa se defendendo. É sério, é natural até, a gente até se acostumou já a ouvir assim. Por que a pessoa começa se defendendo e se justificando? Porque ela tem aquela barreira. Qual é a barreira? Ela fica preocupada, a pessoa, né? Hipoteticamente, como um exemplo, fica mais preocupada com o que o outro vai pensar e não quer que o outro pense nunca o mal dela. Está mais preocupada com o que o outro vai pensar do que realmente buscar ajuda. É muito difícil. Então, claro, é uma limitação nossa, todo mundo entende, porque tem que haver um elo de coparticipação, né? Pessoas que são treinadas para atendimento fraterno, pessoas que são profissionais dessa atividade tão importante que é a psicologia, em suas as mais variadas nuances e atividades e campos, nas suas subsequentes forças, né? Primeira, segunda, terceira e quarta força, agora sendo tratada de uma maneira mais objetiva. O grande problema é como é que você faz para conseguir se conectar com o próximo, se conectar com aquele paciente. Como você se conecta? Então, por vezes, as pessoas estão indo lá naquele médico, estão indo naquele profissional, mas a própria pessoa que está buscando ajuda, ela não consegue se relacionar abertamente com aquela pessoa. Não consegue falar abertamente o que ela pensa, o que ela sente. Por vergonha, por culpa, por N motivações. Mas tudo isso são o quê? Barreiras da personalidade dos pacientes. São barreiras, ok? O que João está explicando é o seguinte: Jesus rompeu tudo isso. Quando as pessoas estavam ao lado dele, ele estava sempre preocupado com aquele espírito mortal. E ele falava para o espírito mortal. Ele sabia que daqui a 30, 50,
não sei quantos anos, as impressões da harmonia da alma dele iriam impactar profundamente aquele espírita. E impactou todos eles. Não tem como não ser impactado. Com alguém que ama na profundidade do Cristo. Sabe quando você vai ver um Cristo de novo? Quem teve contato com ele aqui na Terra? Sabe quando que vai ter contato com outro Cristo de novo? Vai demorar milhares de anos. Então é óbvio que foi um contato extremamente impressionante. É claro que Jesus conseguia perceber o próximo sem todas as bobagens que nós criamos na nossa mente, de protecionismo, de invenções que nós criamos, que acabam sendo barreiras de personalidade. Então ela não parou aí. Ela explicou, não só ele é um terapeuta que conseguiu romper as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência. Penetrou-lhes a consciência. E é engraçado, né, quando a gente lembra daquela história do livro Boa Nova, quando Jesus, tem a narrativa, né, do encontro de Jesus com a samaritana, né, no poço de Jacó. Jesus falou para ela depois, em detalhes, sobre situações que estavam acontecendo na vida dela pessoal. E falou, eu vou explicar para você o que isso significa na sua vida pessoal. E rapidamente ela falou, porque primeiro ela estava na defensiva. Primeiro ela estava super defensiva. Depois o que aconteceu? Ele pegou esses recursos de acesso da consciência dela, do histórico dela, do passado dela, do que ela estava vivendo, do que ela estava sentindo os conflitos e falou, não é para você se sentir assim. Eu vou te explicar agora. Claro que não foi narrado no livro, até por questões naturais, né? Você não pode contar você não pode contar uma história que você não teve acesso e autorização para contar. Então, certamente, esse detalhe dessa confabulação com o Cristo, diretamente dessa moça, né? O que aconteceu ali é que ele conseguiu penetrar a consciência dela e explicar, do ponto de vista da essência divina, como que a essência divina refletia no dia a dia do trabalho dela. É esse o ponto. Tipo, você está com raiva do seu marido, você está com raiva do seu filho, não é por isso não. Você está com raiva por outro motivo, é por esse motivo. Porque existem situações que acontecem na nossa consciência que nós não queremos ter coragem de admitir. Nós não queremos, né? Nós não temos coragem de admitir. Nós criamos subterfúgios, criamos uma série de situações adversas, mas a gente fica sem aquela coragem de admitir. Poxa, na verdade, eu estou, triste porque eu soube disso, daquilo, e eu queria que minha vida tivesse assim assensada. Então a gente está sempre brigando com as pessoas, maltratando pessoas por outros motivos, que não são os que nós estamos nem sequer falando para a pessoa. Então, o Cristo sabia profundamente o que estava criando agonia, inquietude e realmente aflição, que é a melhor descrição desse estado mental, o estado de aflição. A pessoa às vezes não está com dor física, não está com nenhuma dor física, mas está num processo de aflição, de agonia, de desespero, de desencanto, enfim, acho que deu para entender, né, do que ele está falando aqui de penetrou-lhes a consciência. De onde arrancou o quê? Arrancou a culpa, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida. Então começa, né? A fim de proporcionar o quê? A catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não em total infelicidade. O que é essa catarse salvadora? Bem, a catarse salvadora é aquela pessoa que está sempre com esperança. Sempre tem certeza. Não existe problema que não tenha solução. Não existe experiência que não seja possível lograr algo realmente transformador dessa experiência. A pessoa começa a perceber a vida de uma maneira menos amarga e começa a ter uma relação de fé,
Porque fé é uma relação, né? Uma relação de convivência. Você só tem fé, você só desenvolve fé através de um princípio de confiança. Essa catarse salvadora que ele está falando é realmente confiar em Deus, confiar nos recursos que são apontados para a nossa direção e não entrar em desespero, não cair em desespero, em agonia, em aflição. Então, sim, a fim de proporcionar a catarse salvadora. E aí começa o problema, né? Que a gente não quer ouvir ou não quer acreditar. E Jonas cita aqui abertamente. E a recomposição da individualidade aturdida. A frase é pesada. Ou seja, Jesus também, nesse processo, porque está a palavra e, né? Está a conjunção e, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida. O que está querendo dizer com isso? A individualidade que Deus condicionou e construiu, que é você, que é diferente do outro, você não consegue perceber realmente quem você é. Você geralmente tende a viver como o outro. Tende a achar que eu tenho que ser igual a Beltrano, que eu tenho que ser igual a fulano. Mas você é você. Né? Tem até uma frase muito bonita, né? Perguntaram a um... Esqueci o nome do autor agora, meu Deus. Fugiu da cabeça. Pô, por que você ama fulana? Aí a pessoa respondeu, ué, porque eu sou eu. E ela é ela. Isso aconteceu também com relação a um filósofo descrevendo sobre amizade. Por que você é amigo dele? E por que ele é amigo seu? Porque eu sou eu. E ele é ele. Né? Aquela coisa de perceber os vínculos pela individualidade. Mas essa individualidade mais patente, né? mais complexa. Então, sim, essa recomposição da individualidade aturdida, ou seja, perdida, meio desvinculada de quem você realmente é. Quando não em total infelicidade. Quando não em total infelicidade. Então, sim, por onde Jesus passou, com quem conversou, ele possuía diretamente essa relação com cada um. Buscava romper as barreiras dessas personalidades do paciente, ou seja, com quem ele estava conversando, buscava penetrar a consciência daquela pessoa, sempre observando aquele outro espírito como uma criatura divina extremamente importante na criação. Extremamente importante na criação. E que sim, que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em treinamento, que ainda está em capacitação, mas que no momento está aturdida, né, está ainda com sentimentos desproporcionais, causando uma total sensação de infelicidade durante o aprendizado na escola, nessa escola divina. Prosseguindo. Possuidor de transcendente capacidade de penetração nos arquivos do inconsciente individual e coletivo. Olha só. Possuidor de transcendente capacidade de quê? Penetração nos arquivos do inconsciente individual e coletivo. Jesus, quando olhava para as pessoas, já sabia. E essa pessoa já reencarnou em tal país, reencarnou em tal lugar, já esteve com Beltrano, com Ciclano. Ele percebia profundamente o conjunto de sentimentos que a pessoa desenvolveu, o conjunto de princípios de conhecimento que ele já conseguiu suportar e alcançar. E o quanto que isso também era interligado com o processo coletivo, que não era só individual. Então, sim, ela vai destacando isso, que Jesus, ele tornou-se o marco mais importante da psicologia transpessoal. Aí algumas pessoas vão falar assim, poxa, mas espera aí. Eu achava que todas as vezes que alguém estivesse falando de Jesus, estava falando de religião. Ué, mas por que não deveríamos conversar a nível de psicologia em religião? Né? Por isso que lá nos estudos anteriores eu quis destacar que a Revista Espírita não possuía esse nome, né? Era Revista de Estudos Psicológicos. Está em francês, era assim publicado em francês. E
o pilar fundamental que se iniciou lá em 1808, 1804, lá na Universidade de Sorbonne, que deu a base das pré-condições para o surgimento do Espiritismo lá na França, foi justamente esse questionamento desse conjunto de espíritos que reencarnaram ali, propositalmente, planejadamente, em que de forma coletiva eles estavam se sentindo, eles se sentiam, na verdade, muito mais do que simplesmente um corpo físico. Eles sabiam distinguir o que era sensações do corpo físico, o que era, por exemplo, dor do corpo físico, do que era dor moral, dor do sentimento, dor do coração. E ele sabia, peraí, eu não sou simplesmente um corpo físico. Eu estou em um corpo físico. Esse pensamento, ele se difundiu na Universidade de Sorbonne, dando a origem dos primeiros estudos na área da psicologia. Por isso que Kardec falava, não existia um momento melhor. E o pessoal, mesmo na doutrina espírita, né, tem muitas pessoas que escrevem um monte de bobagem, um monte de asneira, um monte de coisas esquisitas. Você vai ver que o autor é justamente um espírita tentando entender o que Kardec quis dizer com isso, sem estudar sobre o que Kardec está falando. Kardec não estava falando do iluminismo, de não sei o quê, não sei quê, da revolução, não sei o quê. Não estava falando nada disso. Ele estava falando claramente do avanço que teve de 1804, que ele acompanhou isso, né? Ele pôde estar participando dessas universidades, conversando sobre esses assuntos, né? Era difundido a literaturas de grandes pensadores, inclusive uma obra que poucos conhecem, chamado Os 24 Filósofos, onde é um livro focado tecnicamente falando de 24 autores, que cada um foi falar como é que eles percebiam o que era Deus. Então, mesmo na universidade, todos conversavam sobre esses assuntos e tratavam de uma maneira mais digna e mais respeitosa possível. Então, o estudo da alma, o estudo de quem você realmente é, como você sente, o que você sente, ele realmente se tornou um objeto de assunto, um objetivo em universidade em Sorbonne. Ok? Só para vocês entenderem esse contexto. Então, sim, ele tornou-se o marco mais importante da psicologia transpessoal, por adotar postura mediante a qual considera o indivíduo um ser essencialmente espiritual. Um ser essencialmente espiritual, em transitória existência física, que faz parte do seu programa de autoburilamento, ou seja, de aperfeiçoamento, né? Deixa eu clicar aqui. Tá bom? Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Se não fico falando direto, a gente vai avançando no texto. Então, Zé, Sim, já que você deu. Voltando lá em cima um pouquinho, claro. quando estava falando que Jesus foi aqui, aí mesmo, existência física. Então, você estava falando, eu estava aqui me analisando, pensando, eu falei assim, mas tem coisas, assim, ele foi naquele encontro com a mulher lá no poço, né? Sim, Que eu esqueci agora o nome dela. Ele foi. Aí eu me coloquei no lugar e pensei, falei assim, meu Deus, mas tem coisas que eu nem sei, que eu nem sei de mim, nem consigo eu não me conheço totalmente, entendeu? Eu não me conheço totalmente. E eu acredito, e eu estava pensando assim, meu Deus, mas tem coisas que eu não consigo ver em mim, e que de repente outras pessoas veem, né? Tanto do lado bom quanto do lado ruim. E Jesus, ele vai muito além disso, daquele momento ali, como você falou, né? Ele vai, já conhece as nossas encarnações, quem a gente já foi, quem a gente é. Ele vai profundamente, sem julgar, né? sim, sim. E ele vê a gente como se você estava falando aí, eu estava aqui
pensando, como se fosse um aluno numa escola, né? Aprendendo nesse progresso, né? Nós, que a vida é um progresso, a gente tem que progredir, né? Constantemente, moralmente e intelectualmente. E nessa linha, nesse progresso aí, tem a questão também, chega a dar um nó na cabeça da gente, tanto de tanta coisa que da questão de culpa, né? Porque às vezes a gente vive em alguns momentos e, como você falou, às vezes a pessoa está conversando com o outro e já contando, né, uma história e ele já entra se desculpando daquela situação, né? Que ele está envolvido. Porque ele sente culpa. Sim, É exatamente. culpa. É culpa. E Jesus, olha, ele vê muito além disso. Como ele fez com Paulo, assim, não comparando Paulo com a gente, né? Eu só, né? Ele viu em Paulo a capacidade do Paulo, né? Que ele podia confiar aquilo ali, porque o que ele tinha dentro dele, que talvez nem ele soubesse, Saulo de Tarso, né? Ele Sim. talvez nem ele, o Saulo, soubesse o potencial que ele era, que ele tinha dentro dele para alcançar, para fazer o trabalho maravilhoso que ele fez. Então Jesus viu, né? Agora Jesus você tocou num viu. ponto que era justamente o que eu queria comentar, né? Que eu queria adicionar, dando um aqui de abusado, como você acabou de adicionar, eu vou aproveitar e vou adicionar também. Adicionando exatamente o que você acabou de adicionar. Não só Jesus percebia e sabia de cada detalhe da nossa consciência, dos arquivos do nosso inconsciente individual e coletivo, como sabia das nossas outras existências, né? Ele deixa aqui claro, né, no texto que ela conhecia essencialmente as nossas experiências e como nós estávamos presos a sentimentos distorcidos. Ele também percebe e sabe o que nós seremos daqui a 30 mil anos. É isso que é a parte mais chocante. A gente não Nossa. sabe, mas ele sabe. Uhum. Ele sabe que o projeto funciona. Ele tem certeza que o projeto funciona. Quem tem dúvida no projeto divino somos nós. Ele não tem dúvida. Ele tem certeza absoluta que vai funcionar. Porque é um projeto divino. Sim. E que vai haver esforços ali divinos para Sim. alcançar. Pode falar, Uhum. Paloma, mas eu vou voltar no que você acabou de comentar, um pouquinho antes. Mas vamos ouvir Paloma também. Pode falar, Paloma. Então, o mais engraçado é que ele tem o dossiê do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, né? Ele olha para Sim, é exatamente. muito rápido. Sim, exatamente. Mas aí a tratativa, a forma de tratar é diferente. A forma de tratar é diferente. Entendeu? De repente você convive com alguém, um chefe, uma pessoa que você acha que é endurecido, que é isso, que é não sei o quê, uma pessoa muito exigente, mas você não está vendo as 20 encarnações dele para trás, em que, sei lá, 5 ou 8 dessas 20 encarnações era uma pessoa meio largada, não se importava com nada, nem com ninguém. E aí a pessoa, o espírito desperta e ele quer ser super exigente para amanhã, com tudo. Porque ele está tentando o quê? Retomar o tempo, não o tempo perdido, mas as oportunidades perdidas. Não sei se eu me fiz claro. Nós reagimos psicologicamente em função das nossas experiências de mais ou menos 20 encarnações. Quem fala isso é Emmanuel. Emmanuel fala o seguinte: você quer entender alguém? Olhe para trás dessa pessoa 20 encarnações. Tanto é que vocês vão observar no livro Nosso Lar situações onde alguns espíritos que estão lá convivendo que começam a lembrar de certos fatos do nada e aí eles vão para um certo ministério, né, que é para buscar o quê? Os arquivos de memória que forem permitidos, que forem passíveis de ser suportados,
de algo mais para trás. Aí vai ver, lembra 5 encarnações, lembra 8 encarnações, mas muito mais por uma curiosidade do que pura e simplesmente algo. Posso também estar sendo leviano, né? Comentar assim, mas eu considero que seja muito mais por uma curiosidade construtiva, né? Porque tem pessoas que falam assim: poxa, por que isso está acontecendo comigo? Olha só, estou sofrendo isso, estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. Por que está acontecendo isso outro? Ué, porque você, 3 encarnações atrás, fez um monte de bobagem e aí agora você reencarna querendo desfazer essas bobagens. Já viu que as pessoas são assim? Eu não suporto pessoas que falam dessa maneira. Eu não suporto pessoas... Tem pessoas que ficam com raiva uma das outras quando observa alguém fazendo algo que ela não gosta. Só que o que ela não percebe, e é o susto, que 3, 4, 6 encarnações atrás era exatamente o que ela fazia. Por isso esse ódio tão profundo em relação ao outro, por estar fazendo algo que ela vem lutando para não cair mais, que ela vem lutando para não se perder mais. Só que a gente não percebe. A gente deixa o vulcãozinho dos sentimentos explodir sem nenhum tipo de controle. E aí fica uma coisa meio realmente sem controle, porque você não sabe por que está descontrolado, não sabe por que tem essa raiva toda, e não sabe como guiar e controlar essa raiva. E aí começa o problema, né? Porque no fundo é aquele sentimento: puxa vida, eu gastei um tempo danado. Mais do que tempo, né? Geralmente a gente não se preocupa com o tempo. A gente se preocupa com as oportunidades. Nossa, eu estava junto com o Beltrano, estava junto com o Ciclano. Pessoas que são caras ao meu coração. Pessoas que eu queria evoluir certos sentimentos. E eu malbaratei essas oportunidades. Como é que vai conseguir coincidir tudo isso de novo? Todo mundo sabe que é difícil. Não é trivial assim coincidir encarnações com certas pessoas, com certos grupos. Então essa inquietação de querer desfazer o mal-entendido, porque para você depois se torna um puro e simples mal-entendido, não se torna um erro. Isso que é o problema. Na consciência que quer se transformar, ela não pensa os fatos da vida como erros, não pensa. Isso a gente precisa aprender. Se você fica pensando entre certo e errado, delimitando uma linha entre certo e errado, aonde você arriscar, é possível que você, delimitando, né? É possível que você erre. Você entendeu? A sua consciência, sem estar evoluída o suficiente no amor e na sabedoria, vai sempre riscar, botar o giz de certo e errado nos lugares errados, nos níveis errados, nos conceitos errados. Por exemplo, você tem raiva de certas pessoas. Aí você fala: pô, essas pessoas têm esse hábito. Nossa, eu odeio pessoas que têm esse hábito. E eu acho que essas pessoas que têm esse hábito vão sofrer muito nas próximas encarnações. Você vê espírita falando isso. A pessoa vai conseguir, nas próximas encarnações, transformar a consciência dela com muito sofrimento. Não estou entendendo. Você está desejando isso para a pessoa? Você está desejando que ela sofra, mas você não está percebendo que você está expondo um pensamento e principalmente expondo um sentimento seu que você quer ver aquelas pessoas sofrerem. E você acha que isso não está errado. Vocês estão entendendo? Né? Parece aquela página inicial lá do terça-feira, onde as pessoas querem se arvorar e dizer quem vai para o inferno, quem não vai, não sei o quê. Ih, tá vendo o que você está fazendo? Você vai para o inferno, hein? Ou pior, tomara que você vá para o inferno. Vocês estão entendendo? Está falando mais sobre ela mesma do que sobre o fato. Porque ela não tem poder sobre aquele fato, mas ela tem poder sobre os próprios sentimentos. Mas ela quer exibir o sentimento de raiva, de descontentamento, de ódio, como se fosse, sabe, o engenheiro sideral de Deus. Nossa, essa pessoa é uma construtora do... Mas voltando agora aqui pro ponto nevrálgico da situação. Sim, Jesus conseguia compreender cada um. Uma coisa que sempre me chocou muito, eu não vou mentir, tem uma parte, eu diria que a parte mais chocante de convivência com Cristo,
assim, que choca a minha pessoa profundamente, porque eu achava que, né, as pessoas sabendo sobre o que vai acontecer, elas vão conseguir se preparar melhor. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? Muitas pessoas ficam assim querendo saber o futuro. Ah, eu queria tanto saber o futuro e vou saber escolher melhor. Se eu souber com antecedência o que vai acontecer, eu vou me preparar. Alguém já pensou assim, dessa maneira? Acho que sim, né? Então, olha só o que acontece. É, existe um problema com relação a isso, né? Jesus, quando estava explicando para Simão Pedro e para os discípulos o que iria acontecer com ele, que ele seria preso, que ia passar por tais privações, por tais sofrimentos, Pedro ficou indignado. Pedro, que isso, Senhor? Não é possível, não é possível. Até que a conversa vai evoluir, né? Vai evoluir, vai evoluindo. Eis que chega o momento em que ele fala: Senhor, eu vou com você em qualquer lugar. E Jesus pega e explica para ele: Simão Pedro, aonde eu vou, a intensidade do testemunho, a complexidade de exigências é muito acima do que você pode acompanhar. Você não está preparado para isso. Porque ele percebia profundamente como era cada consciência. Ok? Aí vem a parte que é dolorosa. Ele chega e fala, Simão Pedro pega e contra-argumenta: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Então Jesus pega e explica para ele: Pedro, hoje eu vou provar para você que a condição humana, vocês são mais frágeis do que perversos. Você vai entender. E é impressionante, porque ele continua argumentando e ele pega e fala, tem essa página do livro Boa Nova tratando só sobre isso, também, que é magnífica. E eis que Jesus pega e fala: Pedro, essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes. Porque, e assim, você fica pensando assim, caramba, olha que jogada brilhante. Realmente, as mentes divinas que sabem, que conhecem profundamente cada ser, sabia que quando ele falasse isso, iria impactar profundamente Simão Pedro. Ia dar uma transformação. A transformação inicial de Simão Pedro foi ali. Foi naquele momento. Foi aquele momento que chocou a consciência dele. Foi um choque assim profundo. Porque seria um choque para qualquer um, extremamente profundo. Né? Todo mundo tem essa ideia fantasiosa. Se você me contar com antecedência o que vai acontecer, eu vou me preparar melhor. Mas e se eu contasse para todos vocês, todos, sem exceção, todos são avisados e preparados sobre tudo o que vai acontecer antes de acontecer durante o sono? Espíritos que nos amam, que cuidam de nós, espíritos protetores, nos avisam. Aí a pessoa, pô, eu tive um pesadelo, tive uma sensação ruim, e não sei o quê. Mas ninguém te contou para você ficar revoltado, para você ficar temeroso. Não, foi para você conseguir conciliar a consciência no caminho correto. Esse é o problema. Então, mas o que vai acontecer não é meu conceito de felicidade. É óbvio que não. Por isso que tem alguém te avisando. Por isso tem alguém te explicando. Então, é incrível, porque Jesus pegou e falou isso para Simão Pedro. Simão Pedro, eu vou te provar que o ser humano, que o homem, né? Ele fala assim, que o homem, ou seja, a consciência que nós estamos adotando, que nós estamos alcançando agora, que o homem é muito mais frágil do que perverso. Porque é inacreditável, né? Jesus morou com ele 3 anos. Tem alguma dúvida? Né? Todo mundo fala assim, por ti eu daria a minha vida. Então vai lá e dá, ué. Quero ver. Vocês entendem? Existem medos automáticos, medos naturais de cada uma das pessoas. E eles acreditavam, né? Jesus sabia que os discípulos entendiam o reino divino como um reino físico, como algo físico, ou como algo que seria divino pilotando uma consequência física. Vocês compreenderam
a mente ali de Simão Pedro naquele momento, pelo menos esse fragmento de informações que a gente teve acesso, só que Jesus compreendia na totalidade. Na totalidade. Então, olha só que coisa estranha. Aconteceu alguma coisa com a gente no trabalho. Se zangou no trabalho. A pessoa chega em casa azeda. Chega zangado, chega zangada. A pessoa chega frustrada. Ah, meu Deus, ninguém me valoriza. Ah, meu Deus, que vida esquisita. Do nada, tudo se torna sem sabor. De repente a pessoa perde o interesse, não quer nem comer. Ou vai comer por raiva. Ou vai fazer alguma coisa. Ocorre um desequilíbrio estrutural no ser. Porque simplesmente aconteceu algo que desagradou a pessoa. E se a pessoa realmente começar a descobrir que, em essência, todos nós somos espíritos e que estamos transitoriamente aqui na existência para sermos realmente constrangidos, para realmente passar dificuldade. Todas as vezes no trabalho que alguém chega do meu lado e fala: puxa vida, hoje o dia vai ser muito difícil, tem muito trabalho para fazer. Eu não consigo ficar quieto. Geralmente as pessoas podem acabar, né, tendo raiva de mim, mas, enfim, eu prefiro que a pessoa tenha raiva de mim do que eu ter raiva de eu não ter falado com a pessoa. Eu pego e falo: mas por que o dia será ruim? O dia será maravilhoso. Você vai ter a oportunidade de desempenhar sua consciência, sua vontade em todas as tarefas. Não, mas vai ser muito ruim porque eu acho que isso, que eu acho que... Ué, mas por quê? Estão jogando bomba lá fora? Ah, já sei, o prédio está pegando fogo e você não vai conseguir concluir todas as atividades antes de ser queimada junto com todos os objetos aqui dentro? Então, qual é a tristeza, qual é o desespero? Exerça o seu melhor agora, é a chance. Vai, faz. Mas a gente ainda está naquela situação difícil da nossa consciência. Puxa vida, eu fico lembrando de pessoas que falavam... Eu acho muito engraçado isso, né? Eu tenho uma memória meio fotográfica, eu consigo fechar os olhos e reviver uma cena que aconteceu há 10 anos atrás. Ao mesmo tempo, isso é maravilhoso e ao mesmo tempo é uma situação difícil. Porque às vezes eu lembro de pessoas falando coisas que... Nossa, eu queria tanto me formar para ir trabalhar e fazer tal coisa, vai ser maravilhoso, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí eu consigo ver a pessoa falando aquela frase e 20 anos depois a pessoa odiando, está vivendo aquela experiência que ela dizia que ia amar, que ela ia se doar, que ela ia fazer, que ia acontecer. Eu sempre fico observando as pessoas quando falam isso, eu fico meio chocado, porque eu fico pensando assim, mas aonde a pessoa se perdeu? Aonde? O que aconteceu? Então, a sensação que dá é que todos nós, sem exceção, temos uma visão romântica do mundo. Sabe aquela coisinha de comercial da Doriana? Eu brinco, implico com as pessoas, aberto com isso, né? A maioria das pessoas, o conceito de casa própria é a casinha amarela de cerquinha branca, com a graminha na frente. Aqueles janelões tudo arejado, super iluminado de manhã, no domingo, todo mundo tomando café da manhã, rindo, felizes, com roupas perfeitamente limpas, roupas perfeitamente novas, tudo lindo, maravilhoso, não sei o quê. Ninguém vive isso. Ninguém vive esse conceito. Eu nem gosto desse conceito, né? Nem gosto, porque parece que é um cenário de filmagem, não parece que é a vida real. A vida real não é isso. Então a gente tem uma mania de imaginar a vida de maneira distorcida. Aí quando vai viver aquela experiência, percebe que não era aquilo que a pessoa imaginava. Aí fica frustrada. Então Jesus sabia o que a gente imaginava da vida. Jesus sabia o que a gente imaginava até mesmo dessa existência transitória. Ele sabia profundamente. Então quando Paulo de Tarso, né, cai do cavalo ou cai do camelo, não importa qual foi o animal, caiu no chão, ficou cego, se ajoelha e fala: Senhor, que queres que eu faça? É um choque também de consciência. Foi um choque para Paulo. Porque ele achava que não existia nada de Cristo, que aquele não era o Cristo,
que aquele, na verdade, era mais um profeta, ou que a população confundiu como um profeta, e que só estava espalhando ódio e destruição. Mas temos que lembrar qual era o verdadeiro sentimento. Lá no livro, eu sei que eu estou devendo, toda vez que eu falo isso, eu fico me cobrando, meu Deus, eu esqueci de botar o livro. O livro Paulo e Estevão, no livro Paulo e Estevão, vocês vão descobrir que, na verdade, ele não estava só perseguindo Ananias por ser um dos difusores dos espíritos, né, que estavam difundindo, expandindo ali o conhecimento sobre Jesus de Nazaré. Não foi só isso. Ele pegou o pergaminho com a noiva dele e descobriu que quem deu o pergaminho foi Ananias. Então tinha um elo ali de ranço pessoal, de ódio. Porque como é que ele poderia casar com ela se ele estava perseguindo justamente agora quem ela adora? Olha que conflito. Ele se afastou dela, totalmente. É uma história impressionante, impactante. O que a consciência transviada, o que a consciência focada no pecado, Ah, como assim a consciência focada no pecado? Todas as vezes que você tem uma ideia fixa, todas as vezes que você tem um sentimento que não consegue mudar para um sentimento melhor, e ele é fixo e pontual e realmente destruidor, pode ter certeza, isso é a essência do pecado, da palavra pecado. Ah, mas eu achava que falar o nome de Deus em vão era pecado. Não confunda os princípios católicos com o espiritismo. O espiritismo deixa muito bem claro o que é a ideia do pecado. Você não tem amor, você não tem sabedoria e quer julgar as pessoas. Você não sabe o que Deus aguarda da sua coparticipação no projeto divino. Mas você quer criticar como todos os outros estão contribuindo no projeto divino. Então, é esse o problema. O pecado, ele está justamente na nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar e sentir a vida é a essência do pecado. Esse é o problema. Não é nada a ver com o corpo físico. Não, a pessoa... porque é desequilíbrio com comida, é desequilíbrio com sexo, é desequilíbrio... Esses desequilíbrios são naturais, vão ocorrer, vão ser reeducados. Mas o maior desequilíbrio de todos, que também envolve todos esses aspectos, são os desequilíbrios do sentimento. A doença está no sentimento. É o coração adoecido. Sente o próximo de uma maneira totalmente equivocada. Sente as situações de uma maneira totalmente equivocada. E o pior, a pessoa sente de forma equivocada, de forma esquisita, e quer que todos sintam que nem ela. Sinta a vida que nem ela. Por isso que você vai ver pessoas tentando uma convencer a outra de como cada uma sente a vida e como cada uma pensa sobre um assunto. Mas o que essa discussão vai gerar de resultado produtivo para o bem, para a verdade, para a justiça de todos? Qual bondade vai sair de uma discussão dessa para atender a todos? Por vezes não sai para lugar nenhum. Fica só uma discussão inútil. Então Jesus sabia profundamente aonde nossa consciência estava emperrada. Essa é a essência que eu estou tentando explicar. Porque ele sabia quais foram as experiências que foram mal interpretadas. Mas eu passei por isso. Mas um raio caiu na minha cabeça. Várias pessoas desencarnam com um raio na cabeça. A maioria acha que é castigo de Deus. Aliás, pessoas hoje espíritas vão imaginar que é castigo de Deus. Porque quer castigar. Entendeu? A pessoa quer castigar, aí ela diz que foi Deus. Se Deus está castigando, então eu também posso, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Você adquire um pensamento e um sentimento totalmente distorcido da realidade e passa a vivê-lo. Isso é o pecado. Esse é o pecado no Espiritismo. Esse é o grande problema que Kardec batalha no Livro dos Espíritos de uma maneira realmente profunda, avisando. Temos que tomar muito cuidado sobre essa forma que nós criamos de conceito de vida, porque ela vai nos definir por muito tempo. E por vezes ficamos 20, 30, 40, 50 encarnações defendendo os mesmos pontos de vista alucinados.
Eu lembro muito bem de uma comunicação mediúnica. Eu estava nessa reunião mediúnica, onde. Olha só como é que a coisa é impressionante. O... Eu vou contar aqui, nem sei se deveria contar, mas vou contar. Ilustra bem a situação. Um espírito desencarnado começa a se comunicar, primeiro quase que falando inglês, não estava nem conseguindo falar português. E era um espírito egresso, já tinha reencarnado durante um período bom lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, do nada, começaram a rediscutir lá na Suprema Corte do Judiciário americano a questão do aborto. Porque em vários estados nos Estados Unidos existe a permissão do aborto a partir de um processo do Supremo Tribunal de uma coisa de 1800 e lá vai fumaça. Então eles começaram a julgar esse caso. Ele foi se comunicar aqui no Galileia. Ele era um daqueles que defendiam o aborto. E dava vários. Você tem que ver o espírito argumentando na mesa mediúnica. Totalmente consciente. Não, mas e por que isso aqui? Porque a mulher, o direito da mulher, porque isso, porque aquilo. Eis que é apresentado para ele um volume gigantesco de crianças, de fetos, que foram levados a óbitos. E ele continua irredutível. Não adianta me mostrar corpos, não sei o quê, isso não me afeta. Uma pessoa extremamente inteligente, extremamente convicta. Eis que daquele grupo, um espírito daquele ali que estava atrelado àquele corpo físico era uma pessoa extremamente ligada ao coração dele. E aí ele começa a chorar em prantos, desesperado, de uma maneira totalmente assim, atordoado, por ter defendido numa época uma ideia e defendeu a ponto de passar essa legislação, né, nos Estados Unidos, a ponto de conseguir convencer, né, com a argumentação dele de lógica, com muita consciência sobre os textos, sobre a forma argumentativa, sobre a expressão oral de como falar, e eis que ele cai em prantos na comunicação mediúnica, vendo que, na verdade, uma das crianças que foram assassinadas era uma pessoa extremamente ligada ao coração dele, que ele amava profundamente. E ele cai chorando, em prantos, dizendo: eu não consigo entender, não, mas não foi minha intenção. Como é que eu... E aí entra em desespero. Já não consegue mais falar, perde a percepção de conseguir gerar um pensamento contínuo, que minimamente equilibrado para se comunicar, a coisa se torna extremamente complicada e com certeza foi tratada e amparada. O que ele não sabe é que Deus, e até mesmo Jesus, sabia que ele iria escolher isso sob tais condições, tais circunstâncias. E aí eu volto a falar, e eu falo isso para todo mundo. Quando alguém começa a criticar um político, olha lá, aquele safado, é isso, porque ele rouba, porque ele desvirtua, porque ele faz isso, faz aquilo. Eu pergunto para a pessoa, mas você já imaginou que de repente ele acha que isso é o certo? Ele acha que isso que é a verdadeira política? A pessoa, não, mas isso é claro que não é mentira, é tudo safadeza. Aí eu falo assim, poxa vida, ainda bem que quando você reencarnar no mesmo histórico que ele, nascendo perto de pessoas que vão estimular esse caminho de atividade na área da política. Os pais vão influenciar e vão decidir o futuro político dele. O destino vai constranger você a servir no ambiente da política e você vai brilhar a sua luz. O mundo será diferente graças a você. Muito obrigada. Vai ser maravilhoso. É óbvio que não. A chance de você cair e fracassar igual a ele, ou até pior, é enorme. É isso que a gente às vezes não percebe. A gente está mais preocupado em apontar a origem das nossas infelicidades do lado de fora, achando que faríamos melhor. Ou que alguém tem que estar lá fazendo melhor. Ou aí tu vai escolher quem? Não, peraí, vou botar um monte de espírito puro aqui para eles governarem o destino do mundo. Mas não é assim que funciona o projeto divino. Não é assim que funciona. Pode falar, Paloma.
Você está falando aí, eu estou lembrando da palestra que você colocou lá de uma filósofa, né? Que ela estava dando uma palestra maravilhosa, me deu um nó na cabeça. E só para ela responder se o mal existe. Achei assim um máximo, mandei para um monte de gente, falei assim, ó, tem que ter tempo, tem que parar tudo que está fazendo e prestar muita atenção, porque vai dar um nó, você vai querer desistir de ver a palestra, mas no final você vai falar, ainda bem que eu assisti a palestra toda. A palestra que você colocou, ela falando sobre o português, Sim, sim. perfeita, maravilhosa. E aí ela fala justamente isso, né? Que é a ignorância, é a falta do conhecimento, né? Então, assim, a gente erra muito por essa situação, a falta do conhecimento. Então, o julgar o outro é muito complicado, porque nem muitas das vezes, né, ou a maioria das vezes, ele quis ter a responsabilidade de procurar, né, o conhecimento para que ele continuasse no erro. Ou também não teve a oportunidade de ter pessoas ao lado dele que pudesse estimular esse lado bom dele. Então, assim, é muito complicado, né, Tossé? É muito Sim, sim. complicado Não, e o soma. apontar o dedo, julgar, porque você teve a oportunidade, você procurou, você teve pessoas ao seu redor que te encaminharam, que te colocaram no lugar certo, ou então te convidaram a isso. Agora, muitos não tiveram, sabe? Eu tinha uma situação na minha família que, assim, era uma criança, chegava na igreja, às vezes falava assim, você não se importa, você não se comporta, você não sabe nem o que fazer na igreja. Eu falei assim, mas peraí, calma. Você está cobrando uma coisa dessa criança que você nunca deu. Quando que você trouxe essa criança na igreja para ela poder entender o que ela tem que fazer aqui? Então, ela está entrando como se fosse em outro lugar, em qualquer lugar, como ela se comporta normalmente, né? Então, às vezes, o cobrar de certas pessoas coisas que elas não tiveram a oportunidade de ter também, né? Não, com certeza. Aí eu queria adicionar o que você acabou de falar, eu queria adicionar uma outra frase. É, não é que falta simplesmente só a parte do conhecimento intelectual entre certo e errado, ou entre bom e ruim, ou entre, entendeu? Falta o sentimento. Até então, todos nós estamos sendo educados e imaginamos que o princípio educacional ele está muito mais relacionado à educação da inteligência. Mas não. A principal educação é a educação do sentimento. A inteligência também tem que ser educada. Mas se você não educa o sentimento, a inteligência vai sempre escolher caminhos distorcidos. Então, por exemplo, essa senhora que você deu exemplo, com a criança, na igreja, ela estava mais preocupada em não passar vergonha com a criança do que realmente deixar a criança no seu processo de tentativa e erro e ir explicando para a criança. Não, a criança não pode errar nada, porque pode refletir sobre mim como sendo uma criança que não aprendeu esses recursos e que, teoricamente, eu deveria já ter pré-explicado para ela e eu não expliquei. Você entendeu? Nós vivemos assim o tempo todo. Nós vivemos o tempo todo pensando e acreditando que o controle absoluto de tudo externo é que promove a felicidade. É uma via de mão dupla, né? Exatamente, mas se o sentimento tiver adoecido, se o nosso sentimento está adoecido, se o nosso sentimento não está desenvolvido, qualquer cenário dá ruim. Qualquer situação ou localidade vai ser ruim. Então, quando João está falando aqui, que Jesus observava cada um essencialmente como um ser espiritual, em transitória existência física, que é que está aqui na frase, né? Em transitória existência física, é óbvio que ele sabia das limitações de cada um, como sabe até hoje. É óbvio. E todos nós, por mais que a gente não saiba sobre isso, nós estamos no processo de aprendizagem, nós estamos no processo de autoburilamento, esse programa maravilhoso chamado reencarnação aqui no planeta Terra. É maravilhoso. Poxa, mas olha só como é maravilhoso.
Existem espíritos que desencarnam antes da hora. A pessoa andando na rua, cai um raio em cima da cabeça dela, ela desencarna. A pessoa andando na rua, despenca uma chuva, uma tempestade, ela desencarna. O que Deus permite fazer? Está lá no Livro dos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Que você possa ter uma reencarnação curta. Você vai reencarnar junto com aquele grupo familiar e a mamãezinha vai perder o bebê, sei lá, com 3 meses de gestação. São gravidez curtas. E está lá a explicação. Kardec pergunta, qual o objetivo disso? Por que acontece isso com o espírito? E os espíritos respondem, para completar a encarnação. Para completar o direito de ter acesso àquele carinho, de ter acesso àquele aconchego, aquele amor e aquele zelo incondicional. Só que as pessoas não querem ler essa parte do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque vai ferir a nossa forma distorcida de sentir a realidade. Não se enganem. Não é porque somos espíritas, estamos lendo e compreendendo conceitos extremamente sofisticados e mais elaborados, mais próximos até mesmo do Cristo, que já conseguimos sentir isso com facilidade. Não conseguimos. Somos meio que demandantes como grandes proprietários da vida. Nos sentimos proprietários da vida, proprietários do próximo. Ainda mantemos as expressões minha esposa, minha filha, meu filho, seu? Como assim seu? Meu corpo. Você fabricou? Você fabricou seu corpo? Aquele filho, você constituiu aquela consciência? Essa consciência já não existia antes? Então, não é só um problema de linguagem. É que a linguagem representa os sentimentos que nós adotamos. Sempre está relacionado, né? Pode ser que nós não nos expressemos com o sentimento na sua totalidade, na hora que falamos, mas é exatamente assim como nós nos sentimos. Senão não haveria esse desespero todo com o desencarne. A pessoa vai desencarnar. Fica aquele desespero. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Ué, não entendi. Ela coordena o destino da sua encarnação? Ela é responsável pela sua encarnação? Ela recebeu uma outorga divina para cuidar da sua encarnação? Então como é que sua vida depende da dela? Ou ela depende da sua vida? Vocês entenderam o que eu estou falando? Existe uma estranheza, uma distância grande entre o que nós compreendemos do que nós sentimos. O problema é que todo sentimento gera um pensamento. Então, por mais que você tenha... Nossa, eu concordo com tudo que o Espiritismo fala. Eu já li todos os livros espíritas. Eu já vi pessoas falando isso. Nossa, eu já li todos. Uma vez eu conheci uma pessoa que leu o Pentateuco inteiro em 3 meses. Um atrás do outro. Poxa, li tudo, fantástico, maravilhoso. Qual o livro que você me recomenda agora? Eu te recomendo o Livro dos Espíritos. Ele falou assim, mas o Livro dos Espíritos foi o primeiro que eu li. Pois é, você leu. Agora está na hora de você mergulhar e desvendar que lições sobre os sentimentos você precisa absorver ali. Em termos de conhecimento intelectual, intelectivo, você absorveu. Agora falta você desenvolver o sentimento. Aí fica difícil. Aí a pessoa, não, claro que não. Ah, você já entendeu tudo? Então por que Kardec falava que fora da caridade não há salvação? Aí cola Giglet, a pessoa não sabe responder. Não, como assim? Não, por quê? Porque é uma pergunta relacionada ao sentimento. Não é uma pergunta relacionada a alguma coisa material. Aí a pessoa responde, não, porque é importante aprendermos a dividirmos as coisas da terra. Eu falei assim, mas o texto não é sobre isso. As frases que estão lá não é sobre isso. Então o que acontece, gente? Por que eu estou explicando isso? Isso vai acontecer nesse livro todo, tá? Várias vezes. A forma como você sente a vida e a forma como você pensa já há 3.000 anos atrás, existem certos sentimentos que a gente consolidou. Né? Até mesmo você vai ver, por exemplo, pessoas que estão dentro do espiritismo, mas que é uma alma católica, é uma alma protestante, é uma alma budista, é uma alma... Tem vários espectros, fica tranquilo.
E é totalmente natural. É isso que eu quero explicar. Jesus sabia que isso era totalmente natural. Aquele era soldado, aquele era romano, aquele ainda continua sendo romano, mas agora está transvestido com outro nome, mas os sentimentos são de um soldado romano. Aquele, entendeu? É isso que eu estou falando. Então, por exemplo, quando você vai ler o livro há 2000 anos, depois quando você vai ver quando ocorre a transição para os 50 anos depois, ué, aquele espírito como escravo conhecia profundamente os fundamentos de Roma, era um grande estudioso, sabia de detalhes sobre o Império Romano que ninguém sabia explicar como ele sabia. Ele sabia porque ele era senador romano, na encarnação anterior. E não soube aproveitar coerentemente. Mas não tem problema. Aproveitou o que deu para aproveitar. Aprendeu, absorveu naquela experiência o que deu para absorver. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas foi o que deu para fazer. Tá bom, bora para a próxima. É sobre isso que eu estou tentando explicar. Né? Não ficar prisioneiro. Só que não se enganem. Quando você, que tem um coração muito mais católico, vai ler uma informação espírita, você vai ler com a inteligência e não com o sentimento. Porque seu sentimento já está alocado numa certa localização, já está absorto de certos fundamentos. É difícil educar o sentimento, muito difícil. Então, acho que alguém levantou a mão. Paloma, pode falar, Paloma. Eu. Pode Sabe falar. que de tudo que você está falando aí, eu me coloco nessa situação assim. Hoje, né, eu já não tenho tanto tempo que eu me lembre, né, pelo menos nessa encarnação, não sei mais outros, sobre a doutrina espírita no meu dia a dia, né? Então, depois dos estudos assim mais aprofundados, quer dizer, que eu estou engatinhando, né? Mas é muito bom. E a sensação que eu tenho sobre tudo que você falou de sentimento é assim, é um desconstruir para construir. Você entendeu a analogia da coisa? Porque coisas que a gente achava que dominava e entendia, tem hora que eu falo assim, não, não é bem assim. Eu estou desconstruindo para construir uma coisa nova, sabe? É interessante isso. Então, quando perguntaram a Rodin, Rodin é um grande escultor, né, que não conhece, perguntaram a Rodin como é que ele fez aquela escultura incrível do pensador, né? Porque você vê uma expressão ali do pensador, ele estava refletindo em alguma coisa profunda. Não sei se vocês já viram essa escultura. Quem não viu, por favor, procure na internet. Ou, se caso tenha a oportunidade de vê-la pessoalmente, veja ela pessoalmente. Eu tive a felicidade de vê-la, essa escultura aqui no Brasil, no Museu Belas Artes. Né? Teve uma escultura, ela passou por aqui, foi algo surpreendente. E aquilo mexeu profundamente comigo, né? Você vê aquela escultura, livre de detalhes. E assim, quem manipula alguma coisa assim de construção, aço, gosta de escultura, sabe a complexidade, a dificuldade que é fazer alguma coisa numa pedra, né? Um esforço hercúleo, algo assim que demanda muito tempo, meses e meses para poder conseguir fazer algo daquela natureza, daquela proporção e com um nível de detalhes surpreendente. Você vê que a pessoa estava em reflexão de profunda acometimento, não digo nem de tristeza, mas de profunda assim, sensação de uma reflexão de querer se transformar, né? Ali, aquela escultura. E foi perguntado para ele, né? Nossa, que incrível essa escultura que você criou. Ele falou assim, eu não criei a escultura. Mas como assim você não criou? Eu só libertei a escultura dessa rocha. Eu só tirei as peças que estavam tampando a escultura. Ela já estava lá. Então, antigamente eu imaginava exatamente como você falou, Paloma, que nós estamos desconstruindo. Eu acho que é o contrário. Eu acho que todos nós já temos um potencial divino em cada um de nós, que nós não sabemos usar, que nós não sabemos sentir.
E à medida que vamos melhorando o nosso conhecimento e os nossos sentimentos, passamos a acessar recursos que sempre estiveram lá latentes, lá adormecidos, sem uso, porque só é capaz de usar com aquele conjuntinho de recursos de compreensão e com aquele conjuntinho essencial de sentimentos. Então, eu acho que não é muito bem uma desconstrução. Acho difícil pensar em desconstrução. Porque, por exemplo, quando a gente vai estudar o livro A Caminho da Luz, a gente toma um susto. Porque você vai descobrir que quem enviou Maomé para a Terra foi Jesus. O Cristo, responsável por esse grupamento de espíritos, enviou Maomé para aquela região. Sabia, não só sabia, mas ele recebeu pessoalmente 1 milhão de almas daquele povo que foram os exilados de Capela. Então, o povo hebreu, o povo egípcio, os cientificistas que estão espalhados pela Europa, né? Igualmente, o povo hindu. São as 4 civilizações que não são daqui da Terra. Então, algumas pessoas falam assim, não, eu quero expandir lá para a Índia e eu vou impor Cristo para eles. Aí você assim, mas quem... Aquelas personalidades que eles dão outros nomes são espíritos enviados pelo próprio Cristo para exercer aquela função. Todos vão coincidir no mesmo ponto. Por que você quer destruir aquilo lá para poder colocar que o seu aqui é melhor? Né? Eu sempre brinco com várias pessoas. Pô, se prepara para reencarnar, hein, lá no mundo árabe. Ó, se prepara para reencarnar lá no... Não, eu não aceito viver lá, eu não aceito isso. Não aceita? Não aceita? Não é assim que funciona. Não para as leis divinas. Temos que desempenhar a nossa bondade, o nosso carinho, o nosso zelo, o nosso amor em condições adversas, sob diferentes espectros de religiosidades e de formas de vida, infelizmente, felizmente ou infelizmente, como cada um vai se sentir. Mas depois vai perceber que vai ser uma felicidade, porque vai estar em contato com outros corações. Vai conseguir criar elos de carinho, de amor com outros corações, unindo cada vez mais, pela vontade divina, essa grande família que todos nós somos, filhos de Deus. Numa fraternidade mais envolvente e mais estruturante. Então, é muito complicado para cada um de nós compreendermos esse detalhe. Nós acreditamos que só tem um caminho para evoluir. Né? Se você nasce no mundo árabe, não, eu agora sou muçulmano. Se eu sou muçulmano, transcende as questões simplesmente religiosas, vira praticamente sociológicas, né? Sociocultural, você quer viver aquela condição sociocultural. Não, essa experiência vai ser a pior do mundo. Mas você não viveu a experiência. Muitos de nós aqui já nascemos por lá. Já nascemos no Japão, já nascemos na China. Não é por falta de experiência com outros povos. Não tenha raiva dos outros povos. Não, mas eu tenho a raiva daquele governante, porque ele está maltratando aquele povo. Cuidado, de repente é teu irmão. E você que incentivou isso nele durante séculos. E agora ele conseguiu exercer o seu pensamento. Não, nós temos que conduzir o povo. O povo não sabe o que quer. Temos que conduzi-los, impor para eles. De repente você que estimulou isso. Aí você reencarna lá para poder auxiliá-lo a perder essa linha de sentimentos. Então, temos que ter muita cautela e muita atenção como estimulamos os nossos sentimentos nos outros. Ok? Quer falar mais alguma coisa, Paloma? Eu acho que você está com a mão levantada ainda. Não, é só uma Sim. pergunta, assim, agora uma curiosidade. Então você vai falando, vai explodindo umas curiosidades assim na cabeça. Vem cá, será que, por exemplo, esses nossos irmãos, né, que nasceram aqui no nosso país, de origem e tal, e depois vão para outros países, né, e se sentem assim, falando, ai, eu não me encaixava no Brasil, não era o Brasil que eu queria morar, aqui que eu sempre achei que era a minha terra. Aí, lógico, eu
ter um pouquinho do conhecimento da reencarnação, eu já tenho essa ideia. Vai ver essa pessoa, a última encarnação dela foi lá, ou ela ficou muito agarrada. Mas também pode ser essa questão de que, eu vou nascer no Brasil, tudo bem, mas eu não aceito esse povo. Eu vou voltar para onde eu mais me encontrei. Acontece disso também? Curiosidade, tá? Não, lógico que acontece aos montes. Em termos de até de comunicação mediúnica, acontece aos montes. Os médios psicofônicos são bombardeados por conjuntos de sentimentos, de antagonismos, quase que espíritos odiando uma população inteira. Mas não percebe que ele mesmo não sabe explicar de onde vem o sentimento dele, mas o médium percebe. O médium sente também aquela tendência a sentir ódio por aquele grupamento. Por vezes o médium também já reencarnou por lá, junto com esse que está se comunicando. Por isso que tem a facilidade da comunicação através desse médium, porque há uma ligação sociocultural da época. Né? Existe esses gargalos desse conjunto de cascas da consciência de cada um de todos nós. Né? Nós somos basicamente, como Joana vai explicar mais na frente, como se fôssemos uma grande... a nossa consciência fosse uma grande cebola, onde cada camada foi uma encarnação. Mas a questão é, que sentimento você quer que domine por todas essas consciências que você viveu? O sentimento do Cristo ou os sentimentos deturpados e adoecidos que nós vivenciamos, que é normal. Você está em desenvolvimento. Você não critica uma criancinha pequenininha, briga com ela quando ela se torna adulta. Poxa, lembra? Você não gostava disso. Você não gostava de Beltrano. Que coisa horrível. Não, você fala, é uma criança. É normal. Está aprendendo. Mas assim somos todos nós. Somos crianças espirituais. E o que é mais chocante na história dos projetos reencarnatórios é que os projetos reencarnatórios são sempre para equalizar todas as consciências. Não é equiparar nem igualar, mas equalizar. Aquele que ama mais, aquele conjunto de espíritos que tem uma capacidade de amar um pouquinho mais, vão nascer depois em lugares mais difíceis. Onde o ódio se propaga mais, onde a desigualdade se propaga mais. Não se enganem. O povo judeu tem uma capacidade de amor entre os familiares que é impressionante. A capacidade de cuidado entre eles que é impressionante. E são espíritos, às vezes, até mais velhos do que cada um de nós. Ainda pode ser uma estrutura ainda de capelinos por aqui. A questão é, ele consegue pegar esse amor e expandir para outras culturas, para outras civilizações. Querendo ou não, ele vai reencarnar em outra cultura. Querendo ou não, ele vai reencarnar do outro lado. Essa é a beleza da reencarnação. E essa é a beleza desse programa de autoburilamento. O programa funciona, pode ter certeza. Você vê naquele livro Ação e Reação, chega a ser uma comédia, né? Você acha que até alguém está contando um filme de comédia. A pessoa nasceu num lugar de uma fazenda que tinha uma divisória, tipo uma porteira divisória de terreno, de território. E a pessoa olhou para aquela porteira e falou, ei, pá, eu acho que essa divisão aqui tinha que estar depois desse rio e não antes. Aí ele vai lá, arranca a cerca e bota depois do rio, para pegar o rio do vizinho. Aí começam a matar o outro, um discutir com o outro, desencarna. Vai nascer aonde? Do outro lado, nasce na outra fazenda. Nasce na outra fazenda. Aí ele olha de novo para a cerca e fala, que estranho, eu acho que essa cerca não era para estar aí. Um vai, assassina o outro, mata o outro, não sei o que, destrói o outro, taca fogo na casa do outro e muda a cerca de lugar de novo. Mal sabe ele que é ele mesmo, reencarnando, ora numa família, ora na outra. Mas ele acha que não. Em cada lugar que ele está, ele tem um pensamento fixo, que ele tem sempre razão. E que a razão dele tem que beneficiar somente a ele e quem ele deseja que beneficie. E não importa o próximo. Eis a origem do pecado. Entendeu a ideia do pensamento fixo? Por que o pecado são as ideias fixas que nós criamos
na nossa mente e na nossa consciência, nos nossos sentimentos, são sentimentos fixos. A gente não quer evoluir esses sentimentos. A essência do pecado é isso. Você não quer evoluir o pensamento e nem quer evoluir o seu sentimento. Você quer continuar batendo em pedra, porque você acha que vai furar automaticamente. É esse o grande problema, né? Deixa eu só... A hora já avançou, né? 8h20, caramba. Aqui é longo, gente. A gente não vai conseguir avançar aqui para fechar. Me perdoem. Eu vou parar aqui, ó, nesse conscientizando-se. É lógico que a gente está falando a mais do que realmente o parágrafo está falando, mas a gente vai ter uma visão diferente de como... Por que ela comenta isso? Que Jesus é esse psicólogo de transpessoal que sabe todas as mazelas e todos os empecilhos e dificuldades que impedem que a gente possa dar mais um passo à frente para amar, porque essas dificuldades está alocada na nossa consciência, está alocada no nosso sentimento. Então, o sentimento que como nós trabalhamos o nosso sentimento, e o sentimento para com o próximo, o sentimento para com Deus, e principalmente o sentimento para consigo mesmo. Para consigo mesmo. Tem pessoas que ficam tristes. Eu fico triste porque eu sou assim, eu não queria ser assim. Ué, mas é um processo. Calma, tá com pressa, você vai salvar alguma galáxia? Você está com pressa porque você tem que ir para Andrômeda e salvar Andrômeda? Não, você não tem que salvar Andrômeda. Então vai com calma. Tudo vai se... Acredita no projeto divino. O mais importante é isso. Acredita no projeto funciona. O projeto funciona. Se o Cristo falou assim, acreditem, o projeto funciona. O programa de autoburilamento funciona. Acreditem. Podem ter certeza, vai funcionar. Se você realmente faz isso, você já começa a fazer o quê? Como está aqui um pouquinho mais acima, né? Oh, meu Deus, perdi. Você começa a proporcionar para você mesmo essa catarse salvadora. Vai funcionar. Você começa a acreditar no impossível, porque você criou a ideia do impossível. Você botou na sua cabeça que é impossível. Eu nunca vou conseguir me conciliar com fulano, porque fez isso comigo, não aceito. Vai ser um caos, não vai dar certo nunca. Vai dar certo. Daqui a não sei quantos milhares de anos, com não sei quantas experiências, vão estar rindo disso tudo. Sequer vão lembrar. Essa é a questão. Essa é a questão. Nós, com sentimentos adoecidos, com ideias adoecidas, sempre nos machucamos. Estamos sempre nos machucando na convivência. Na medida que a gente perceber, mas eu queria tanto ter um relacionamento feliz e pleno, sem nenhum problema. É simples, vira um espírito de luz, o outro também se torna um espírito de luz, e pronto, vão conviver dois espíritos de luz. Enquanto os dois não são espíritos de luz, vai ficar difícil. Vai dar trabalho. Um vai precisar do outro. Um vai ter que se escorar no outro. É sobre isso. É sobre isso. E sim, todos vão reencarnar com alguma dependência. Todos vão reencarnar sempre com várias necessidades. Para um depender do outro. Porque se não dependessem, não se amariam mais profundamente. É esse o problema. Também. Então, sim, quando nós começamos a sentir essa catarse salvadora, porque foi isso que o Cristo trouxe para a Terra. Todo mundo fica estudando, o Evangelho significa boa nova, boa notícia, boa notícia. Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia? Chega para as pessoas que são estudiosos, né, do Evangelho, estudiosos do Espiritismo, e pergunta, para você, do ponto de vista pessoal, o que é a boa nova? Qual a boa notícia que você sente agora? Eu vou responder por mim. Eu vou responder. Meu Deus, Jesus está apresentando para a gente um caminho de como implantar o reino de Deus nos nossos corações. E como nós podemos realmente aprender a ser de Deus. Essa é a essência. Porque você só vai ser feliz
quando você for realmente de Deus. Porque você vai viver em total harmonia com o todo e em paz com todos. Quer convivendo com pessoas que estejam altamente avançadas no processo evolutivo, educacional, transformador da Boa Nova, quer aqueles que não estão. Você vai se sentir parte colaborativa, participativa, independente se surgirem situações adversas, contrárias ao senso comum de estabilidade e harmonia. Você não vai estar preocupada com isso. Você não está buscando felicidade na Terra. Você não vai buscar mais felicidade na Terra. Não na Terra. Você vai querer felicidade no seu coração de missão cumprida. Eu vou cumprir a missão até o último minuto. Eu vou amar em condições adversas. Eu vou tolerar as imperfeições alheias em condições adversas. Eu vou perdoar as ofensas. Porque o outro coração ainda reage ofendendo. A culpa não é minha nem dele. Ele é ignorante. Ou ela é ignorante. Não sabe vivenciar os sentimentos mais nobres, mais justos, mais bondosos. Também está em desenvolvimento. E aí, aí surge essa catarse salvadora. Jesus promovia essa catarse salvadora, como promove ainda hoje. Agora, com os textos até mesmo de Joana, nos fazendo relembrar essa essência. Meu Deus, acordem para a realidade. É só um campo de treinamento. Isso não define quem você é. Nossa, não sei não, acho que as pessoas vão pensar mal de mim, porque eu pensei isso, porque eu reagi mal, porque eu fiz isso. Ninguém vai pensar mal de você. Você é criatura divina. Deus soprou para criar você. Lá no Velho Testamento, lá no livro de Moisés, Gênesis, ele está dando um exemplo comparativo. Para criar matéria, faça-se a luz. É como se fosse um estalar de dedo. Para construir o princípio inteligente, Deus teve que se esforçar profundamente. Fica aí 10 minutos soprando sem parar. Pergunta a alguém que toca um instrumento de sopro, se ela consegue tocar o instrumento de sopro por 20 minutos sem respirar. Ou seja, o Velho Testamento está falando em termos de esforço, de empenho. Deus teve que se esforçar profundamente. É outro tipo de criação. A criação do princípio espiritual é completa. Ou seja, ele teve que se esforçar profundamente, muito mais do que criar qualquer tipo de matéria, para depois destruir ou te abandonar, ou não criar recursos que vai te estimular e vai te direcionar para o progresso, para o desenvolvimento. Vira outra realidade. Outra realidade. Porque na teologia vulgar da Terra, qual era o raciocínio? Que é completamente diferente do espiritismo. Qual era o raciocínio? Qual sempre foi o raciocínio difundido? Deus te criou perfeito. Você nasce perfeito. Você escolheu fazer errado. Por que é? Porque você escolheu errado e aí você vai sofrer as consequências disso. Você desencarna, Deus te dá outro corpo para ficar te torturando. Aí no materialismo, qual o raciocínio? É simples. Você é puro refém do corpo material. Você só vai buscar o que te dá prazer e alegria material. Porque você só quer saber disso e você vai só viver disso. É? Então, por que tem tanta gente com conforto material cometendo suicídio? Então, essa teoria também não funciona. Aí vem o Espiritismo explicando. Não é nada disso. Eis aqui o Consolador Prometido explicando para vocês. Prometido. Foi prometido e vai ser explicado. Todos foram criados simples e ignorantes, sem sentimento e sem conhecimento. E todos estão desenvolvendo paulatinamente, lentamente. É isso. É completamente diferentes explicações. E não, os hindus, assim, os indianos hindus, que buscavam lá a ideia do encarne, da encarnação, como um processo chamado karma, não tem nada a ver com o espiritismo. Karma e espiritismo não tem nada a ver uma coisa com outra. O espiritismo não fica explicando o futuro de sofrimentos como sendo alguma coisa que você está sendo punido. Não, é uma coisa que você quer depurar em você mesmo. Você não quer mais sentir a vida. Se você está escolhendo as piores experiências para vivenciar porque você acha que assim você vai avançar mais rápido, e foi permitido, é porque a sua consciência deseja isso.
porque você achou que perdeu oportunidades muito profundas, você tem que arrancar logo isso da sua consciência. E você só vai se sentir bem quando você sofrer tanto quanto o outro. Nós somos masoquistas, nós somos meio psicopatas. Esse é o problema. À medida que a gente começar a admitir que a nossa origem dos nossos problemas procede desses sentimentos adoecidos, tudo vai se transformar. Chega a catarse salvadora. É essa catarse que ele está falando. E vamos conseguir buscar a nossa recomposição da nossa individualidade. Qual individualidade? A que Deus criou, que a gente não conhece. Deus criou você. Aí como é que foi? Quando ele criou você, ele não criou simples e ignorante, mas ele criou para um projeto. Então, com certeza, tem uma definição, uma participação. Essa centelha divina tem um quê diferencial. E você vai dar esse diferencial no futuro na contribuição da harmonia do todo, em volta do uno, da única unidade. Deus. Servindo, amparando, construindo, em nome de Deus, o tempo todo. É isso aí, gente. Desculpa aí, a situação foi um pouco mais correria aqui no final. A gente retorna daqui depois do meio do parágrafo, ou talvez isso aqui seja outro parágrafo, eu não sei porque eu não corrigi aqui o recorte dos parágrafos, mas não tem problema. Vamos assim mesmo. Então vou fazer a prece de encerramento e aí vamos para a sequência terminar o estudo da noite. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre, divino psicólogo de todos os nossos corações, de todas as nossas consciências ainda adoecidas, nossos corações ainda desconjuntados e adoecidos, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estudar um pouco mais sobre o empenho dessa alma tão bondosa e zelosa, Joana de Ângeles, que deixa por escrito percepções e, acima de tudo, Senhor, aspectos essenciais para a nossa vida, essenciais para a construção do reino de Deus em nossos corações e realmente aprendermos a agir e pensar sempre em nome do Pai. Obrigado, Senhor, por esses recursos que nos são disponibilizados para meditarmos sobre essas questões tão importantes para alcançarmos a individualidade divina que está sendo construída e desenvolvida por nós mesmos no nosso mundo íntimo. Pedimos, Senhor, por todos aqueles corações e todos aqueles que participam conosco, que não estão presentes, possam ser ajudados e amparados, e todos os lares aqui representados, que todos possam ser amparados e socorridos em suas necessidades hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.